Eu gostava de começar por perguntar de onde é que surgiu inicialmente o teu interesse pela música e quando é que te apercebeste que conseguias seguir esta carreira profissionalmente? Então, música, assim, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Minha avó, morava com a minha avó em Sepetiba, e ela tinha muitos vinis diferentes, de coisas mais populares, desde salsa, tipo Beto Barbosa, Raça Negra, aí tinha Chico Buarque, tinha DVD, tinha do Aerosmith. Então era tudo muito misturado, né? Então eu sempre gostei muito, era meio que tipo, todo mundo ouvia muita música na casa dela. E eu acabei trazendo esse gosto pra mim. E a partir do momento que eu começo a trabalhar com comércio no Rio, nas lojas, começo a ouvir muito mais rap, tem aquela aptidão para poder fazer as rimas. Depois eu comecei a trabalhar nas ruas do Rio, como vendedor ambulante, e usava as rimas para poder vender as balas, o amendoim. E aí eu vi que tinha essa aptidão, pegava muitas coisas também de melodias, de coisas que eu ouvia desde criança. Tem aquela coisa do no Brasil tem muita coisa do camelô, fazer aquela hipnose para poder vender, né? Que faz aquelas rimas, aí eu comecei a fazer isso. Depois, quando eu fui para as batalhas, já tinha toda essa vivência das ruas, todas essas referências dos vinis mais novos. Aí eu fui, acrescentei, aí deu certo, graças a Deus. Com o teu processo musical, como é que descreves? Como é que começa e como é que crias uma música? Então, sempre foi muito. Eu sempre fui a muitas batalhas de rima, então a gente sempre foi muito de ouvir o instrumental e ver como, o que, que ele te causa. Às vezes te causa um pico de adrenalina, você escuta a batida e 10 segundos de batida você já sabe que ela vai te inspirar. O ritmo dela também. No Brasil tem muitas culturas diferentes, aí tipo tem as rimas que faço mais com boom bap, outras mais parecidas com pagode, outras mais parecidas com repente. E o processo criativo é sempre muito, tipo, não me coloco muito numa pressão, não vou criar uma música, eu crio muito por diversão. Te liga lá no estúdio com os amigos, fica ouvindo as batidas, os versos, aí sempre faço alguns freestyles, aí vou tirando aquelas coisas do subconsciente através do freestyle, acontece, assim. E para lá, estás a falar desse dia a dia carioca, mas tens artistas que te influenciaram muito e inspiraram? Sim, com certeza. O Black Alien, que era do Planet Hemp, né? O Black Alien foi um dos primeiros caras que eu olhei e falei, pô, queria ser esse cara no rap. É o Tupac e o Big, né? Pela toda a referência, todo o swing, toda a representatividade que eles tiveram. E eu não ouvi quando eles estavam vivos, mas eles estiveram muito presentes em toda a minha carreira de músico. Eu gosto muito também de pagode. Lá no Brasil tem um pagode, tem um samba, que é aquela coisa do malandro, que às vezes a vida não tá tão boa, que mas dá uma volta, usa o swing, todo o carisma para poder conquistar, né? Então acho que é um pouco dessas coisas misturadas assim que me fizeram ser o músico que eu sou. Eu não acredito que seja uma coisa só. Acho que quase que uma jukebox assim, de todas essas referências. E aí vai pro estúdio, aí funciona. Como é que olhas para o teu processo artístico, desde vendedor ambulante até agora? E se conseguisses dar uma dica quando começaste, o que é que dirias? Bom, daquela época era bem diferente, né? Tipo assim, eu fazia rimas para poder conseguir o meu almoço, minha janta, pagar as contas. Então era aquela necessidade, mas ao mesmo tempo muita diversão. Porque, tipo assim, né? Quando você trabalha com o que você ama, é um trabalho, mas ao mesmo tempo você se diverte, aquilo te causa prazer. Então era com o tempo, né? Nunca fiz assim, planejando ganhar muita grana, assim. Eu fiz, tipo assim, encontrei um trabalho, encontrei uma profissão que eu amo fazer isso ainda dá grana. Não, então eu fazia aquilo de uma certa forma ser a motivação, né, pra mim. Eu acho que eu diria, eu gravei muitas músicas de 2017, 2018, fiquei muito assim na correria, né? Eu falava, pô, vai mais com calma, vai dar certo. Então, acho que uma coisa que eu sinto falta também, tipo, dando um conselho para alguém, para meu eu daquela época, mas pegando uma referência daquela época também, quando você está começando num trabalho, você tem sempre aquela vontade, aquela esperança, aqueles sonhos. Eu sinto muito falta dessa época assim também. Como é que procuras manter essa ligação à tua cultura pela tua arte? Sempre muito próximo da minha família, né? Minha família é muito a referência para mim, que eles vão estar sempre ali, independente da época, no antes, no agora, no depois. E muita coisa também sobre os meus amigos. A gente viveu muitas coisas nas ruas do Rio, a gente saiu, venceu, passou por todas as dificuldades sociais, né? Foi politizado através do rap. E a gente hoje tenta fazer isso com outras pessoas, com uma ferramenta também, mostrar que o rap pode mudar a vida das pessoas,
No Rio tem muitas coisas relacionadas a... Às vezes os jovens acabam vendo no crime uma solução. E acho que o rap, a música, ele sempre teve esse viés de tirar as pessoas do crime. E a gente faz muito isso também, né, cara? Porque eu acho que é a forma que a gente tem de tocar as pessoas é através da revolução da arte. E a arte e o rap é uma revolução, sempre foram assim. E tu, no teu repertório, misturas sempre imensos géneros musicais. Qual é o que achas mais desafiante ou o que tu também gostavas de explorar que ainda não exploraste? Bom, mais difícil, acredito que foi... Tipo, difícil eu digo no processo, mas depois pareceu mais fácil. Foi o sertanejo com a Marília Mendonça, né? Que era uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto, talvez dela também, que eram umas coisas com rap. E aí foi difícil antes de fazer, né? Mas ela tornava tudo muito fácil. Ela era uma pessoa incrível, uma cantora incrível. Eu acho que aquela coisa que ela trazia de poder vestir a composição para ela, a intérprete que veste a composição, tipo, deixou tudo mais tranquilo. E eu acho que também a parte da música quebrar as barreiras, né? Tem aquele preconceito sonoro. Eu sou desse estilo musical, não faço com esse. Ou então sou desse estilo musical, não faço com esse. A música não é isso. A música é uma ponte que você cria para poder as pessoas irem e vir, sacou? E quando eu fiz sertanejo, música com ela, a gente meio que fez uma ponte de um lado para o outro. Foi bacana pra caramba também. Quando tu experimentas novos géneros musicais, é porque conheces novos artistas e é por aí que exploras isso? Sim, porque tem muito sobre o som da rádio, lá no Brasil, como eu disse, é tudo muito misturado. Você pode encontrar o cara mais roqueiro do mundo, que ele vai saber pelo menos 1 ou 2 sambas, ou 3 sambas. Ele vai numa festa. Você pode encontrar o cara que escuta mais música sertaneja, que ele vai conhecer o Racionais. Então, eu acho que, tipo, você escuta uma música que aquilo te atravessa, te transforma, né? E quando eu escuto um estilo musical que aquilo me atravessa, me transforma, eu como músico falo, nossa, eu queria ter feito isso, queria fazer isso, queria fazer parte disso. E aí, automaticamente, seu instinto já vai te guiando para aquele lugar, né? E aí, em 2024, venceste o Grammy Latino de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com a música Cachimba em Paz 2, com o Gabriel Pensador e a Lulu Santos. Como é que foi trabalhar com esses dois artistas e como é que as vossas visões criativas se juntaram todas? Foi incrível. O Gabriel Pensador foi a primeira pessoa, em 1996, que eu tive um CD dele, Quebra-Cabeça. Antigamente vinha o livrinho, né, do CD, você aprendia as letras ali. Aí eu aprendi, foi o primeiro rap que eu aprendi a cantar, assim, que era o Cachimbo da Paz, juntamente com o Lulu Santos. E o Lulu Santos, que é um hitmaker, fez parte de várias gerações da minha vida, faz parte até hoje. Tipo, eu olhava para eles como 2 gigantes me perguntando o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas foi bacana também por a gente poder usar esse espaço com eles para poder falar um pouco sobre as causas indígenas, sobre, às vezes, o genocídio que acontece com os povos indígenas, o poder usar a plataforma, as plataformas digitais para poder educar as pessoas também, porque muitas vezes no Brasil inteiro, território indígena, as pessoas às vezes não sabem das histórias, o que acontece, vê tudo uma coisa meio que vem massificada pela televisão, assim, a galera não consegue entender. E eu acho que a música, como eu estava dizendo antes, é revolução e educação também. Então, fiquei muito feliz de fazer parte, porque eu sou fã deles, incondicional, e poder estar fazendo esse papel também para educar as pessoas sobre os povos indígenas. Sim, a música pode ser um instrumento para tu passares a tua mensagem às pessoas, não é? Sim, com certeza, pô. E agora, dia 29 de maio, vais lançar o teu novo projeto Fragmentado, que é o início de uma nova era. Como é que achas que isto cresceste a nível pessoal e também artístico? É um momento muito... a última vez que eu lancei um álbum foi em 2020. Eu fiquei nesse tempo lançando mais singles, projetos paralelos, collabs. E aí eu tô produzindo esse álbum desde 2023, que é revisitando mais o meu lado underground, algumas coisas contando muito sobre 2015, 2014, 2016. Músicas com feats de pessoas que eu admiro muito. A Adriana Calcanhoto, a Duquesa, Major RD, que está comigo há bastante tempo também. Então é um disco também que fala um pouco sobre o meu contato com o cinema, a dramaturgia, né, olhando a arte de outro ponto de vista, né, ver como eu sempre gostei muito de cinema, mas você trabalhar com cinema, você vê como funciona dentro do estúdio, com os diretores, com os outros profissionais, que transforma, né? A galera fala que quando o bichinho do audiovisual morde você, você nunca mais volta. Então eu quero
que isso seja um pouco de mim agora também, o cinema e a música de mãos dadas. Esse álbum tem muito esse novo momento com o cinema também, na parte da comunicação, na parte da escrita também. E é muito bom fazer músicas que você curta. Eu estava fazendo muitas músicas também. Depois da Malvadão teve muita aquela... não, preciso fazer outras músicas, sabe? Você inconscientemente fica correndo atrás do top 1 de algumas coisas. E aí no início não era por isso. No início era porque fazia bem para você, a diversão. E nesse novo momento, né, de 2023 para cá, a partir do momento que a gente começou a fazer o álbum, a gente trouxe muito isso, de se divertir, de falar de cinema e contar um pouco da nossa história com boom bap, com tudo um pouco misturado. Como é que achas que esse teu lado do cinema e agora também a fazeres vários projetos sendo ator, como é que isso complementa ao teu lado de cantor? A perspectiva também, né? Por exemplo, eu acho que o artista ele sempre é multi, né? Ele exerce outras funções ou não. Quando eu vi o cinema, assim, quando eu entrei num estúdio, quando eu comecei a acompanhar o desenrolar de um roteiro e tudo, fui entendendo um pouco de dentro da música também, de dentro do estúdio, como alguns pontos de vistas diferentes, tá ligado? É tipo um instrumento de futebol, jogar bola com os pés ali e tal, passa a bola no gol. Aí o outro tem bola também, tem jogadores, mas passa a bola no aro, é um basquete. Tipo, as coisas que se conectam e às vezes se precisam, uma coisa mútua, né? Às vezes eu quero fazer um clipe e eu não consigo explicar pro diretor, porque às vezes a gente está na nossa bolha a gente faz tudo igual porque olha pro lado e vê igual. E quando eu fui pro cinema eu vi outras perspectivas, outras possibilidades. E aí eu peguei aquilo e trouxe um pouco também para minha equipe, né, que também tem muito viés de cinema, para poder traduzir isso na hora do álbum. E agora estás aqui em Portugal porque tens um espetáculo em Aveiro em maio. Como é que sentes que a música brasileira é recebida pelo público português? Pô, sempre foi um susto. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2019, né? E desde então eu venho fazendo shows aqui e tipo sempre muita alegria. A galera te recebe com muita alegria e sabem a letra. O bacana, tipo, às vezes eu conto uma coisa muito característica do meu bairro, da minha rua, e a galera canta com sotaque daqui e tal, e vivem a música. Outras pessoas, relacionamentos, e sempre tive muito essa coisa próxima, sabe? De pessoas que se conheceram através da minha música daqui, se casaram, ou pessoas que me acompanham desde que eram mais novas. E isso é muito bacana, você vê isso em outro país, né? Tipo, nunca ia imaginar que isso de fazer a minha música do meu jeito, contar sobre o meu bairro, sobre a minha realidade, e atravessar o continente, ia ser tão bem aceito, tão recebido com tanto carinho. É estranho para ti estares em palco e veres tantas pessoas que tu não conheces a cantar as tuas vivências? Sim, é você, é um reflexo de você. Quando você escreve uma música, você tira de você e coloca numa tatuagem sua. E aí outra pessoa canta aquilo. Às vezes eu escrevi aquilo porque estava triste, ou porque estava feliz, ou porque estava apaixonado, ou com raiva, ou era uma denúncia política. E quando você vê a outra pessoa cantando desse jeito, olhando para você, cantando para você aquela seu sentimento, tipo, é muito realizador, é muito... Você sabe, pô, vale a pena tudo, sabe? Vale a pena... Eu assisto, assim como a galera que está lá embaixo cantando, eu assisto também, de camarote, toda aquela felicidade que a galera traz, né? E o povo é muito quente também, né? Tipo, a galera vem com muita alegria, isso é muito bacana. Fiz muitos amigos aqui também. Para além do concerto, o que é que está na tua lista para fazer e visitar enquanto estiveres cá em Portugal? Então, aqui é rolezada, né? Com os amigos, vou tentar reencontrar alguns amigos de música. Os restaurantes aqui são maravilhosos, né? A gente adora. Já estava fazendo uma lista de alguns restaurantes para poder ir. Se vocês tiverem algum para indicar pra gente aí também. E eu acho que curtir também o clima de Portugal, é bacana poder estar aqui. A última vez que a gente veio foi em 2023 e viemos com menos tempo. E aí fica tentando aproveitar tudo. Dessa vez a gente vai ficar mais uns 4 dias para conseguir aproveitar direitinho. Bom, há muito para aproveitar. Claro. Mas pronto, é isto. Obrigada. Obrigado a você.